Pessoal, sejam bem-vindos e na videoaula de hoje a gente vai resolver essa questão 3 da prova amarela de Física da Escola Naval 2019-2020. O que diz a questão? Analise as figuras abaixo. Aí ele dá dois ímãs, né? E diz o seguinte: cada uma das figuras acima mostra uma bobina de 200 espiras e um ímã cujos polos estão alinhados com o eixo central da bobina. Sendo assim, assinale a opção correta. Bom, pessoal, aí nas opções, eu não vou ler todas para não estender muito o nosso vídeo, mas ele considera as possibilidades de aproximar o ímã, né, distanciar o ímã das espiras, tá certo? Aí eu chamo a atenção para o seguinte: aqui a gente tem a espira, tá ok? Ou melhor, o conjunto de espiras, mas vamos considerar que seja uma espira, tá certo? Aqui o ímã está com o polo norte mais próximo, tá? E o polo sul mais distante. E aqui a gente tem o polo sul mais próximo, tá? E o polo norte mais distante. E aí a gente tem que analisar essas situações, tá certo? Então vamos lá, pessoal. Eu fiz um breve resumo aqui de como essa situação acontece, tá? Então aqui em vermelho eu representei essa espira olhando frontalmente para ela, tá? De forma que a gente olhando aqui frontalmente é como se fosse uma linha, tá certo? Não a forma circular, tá? Então, aqui é a nossa espira, tá certo? E em amarelo tem o nosso ímã, tá ok? Então, essa parte de cima a gente primeiro analisa, o ímã está aqui, tá certo? A espira está aqui. O ímã está se aproximando da espira. O que acontece, pessoal? Acontece o seguinte, que as linhas de campo elas saem sempre do polo norte e entram no polo sul, tá certo? Então aqui as linhas estão saindo, tá ok? As linhas estão saindo. Então se o ímã se aproxima da espira, a quantidade de campo entrando na espira vai aumentar. Eu coloquei aqui em amarelo, tá certo? Consequentemente, a nossa espira vai ter que produzir uma corrente de forma que o campo magnético induzido seja oposto a essa tendência, tá certo? Então, no caso de o ímã se aproximando com o polo norte mais próximo, a gente vai ter essa situação aqui, tá? Vai aumentar as linhas de campo entrando, tá certo? E vai produzir uma corrente lá na espira, de forma que o campo magnético induzido seja oposto a essa tendência, tá ok? Aqui é o contrário, pessoal. Aqui, sempre lembrando, pessoal, as linhas de campo, tá, magnético sempre saem do polo norte e vão para o polo sul, tá? Então, aqui as linhas de campo estão saindo, tá ok? Do ímã. Se eu distancio esse ímã, o que acontece? A quantidade de linha entrando aqui na espira vai diminuir, tá ok? Então a nossa espira ela vai ter que produzir uma corrente, tá? De forma que ele aumente esse campo que está diminuindo, tá? Então se a tendência do campo aqui produzido pelo ímã é diminuir, a espira vai ter que produzir uma corrente de forma a aumentar esse campo que está diminuindo, tá ok? Aqui embaixo, pessoal, é a situação do ímã se aproximando, só que com o polo sul, tá? O polo sul mais próximo da nossa espira, tá ok? Então, o que acontece? Aqui embaixo, as linhas de campo, elas estão entrando, tá? Sempre lembrando, as linhas de campo magnético, elas vêm do polo norte e entram no polo sul. Então, aqui, as linhas de campo estão entrando no polo sul do nosso ímã, tá certo? E se esse ímã se aproxima da nossa espira, o que vai acontecer? Vai ter uma quantidade de linhas aqui de campo aumentando e entrando aqui na espira, tá ok? Então a tendência é aumentar o campo entrando para cá na nossa espira, tá certo? Como as linhas de campo vêm aqui e entram no polo sul, se esse ímã se aproxima
da nossa espira, obviamente a quantidade dessas linhas que está entrando aqui vai aumentar, tá certo? E aí eu representei em amarelo aqui esse campo que está aumentando, tá? Então a nossa espira vai produzir uma corrente de tal forma que o campo magnético induzido ele seja oposto a essa tendência, tá? Então ele vai apontar para esse sentido aqui, tá? Oposto a esse sentido que está aumentando. E a mesma coisa nessa situação, pessoal. Aqui no caso é a mesma coisa, só que o polo norte, o polo sul está aqui mais próximo da nossa espira, tá certo? E o nosso ímã está se distanciando da nossa espira, tá ok? Então, o que acontece? Se o polo sul, aqui o ímã, está se distanciando, a quantidade de linhas entrando aqui pela nossa espira e chegando aqui no polo sul do ímã, ela vai diminuindo, tá certo? Então, a tendência dessas linhas que estão passando aqui pela nossa espira é diminuir. Eu representei aqui amarelo com a setinha menor, tá certo? Então, a tendência da nossa espira é produzir um campo magnético aumentando esse campo aqui, atravessando a espira, tá certo? Então, se a tendência é diminuir, ele vai ter que produzir um campo de forma a aumentar, tá ok? E aqui, pessoal, eu só representei as linhas de campo, tá certo? Como eu falei aqui, por exemplo, sai do polo norte e vai entrar no polo sul, tá ok? Então, se o ímã se aproxima, aumenta a quantidade de linhas entrando, tá certo? Se nesse caso o ímã ele se distancia, a quantidade de linhas entrando ela vai diminuir, botei a setinha menor aqui. E aqui é a mesma coisa, pessoal. Só que as linhas de campo estão entrando aqui no polo sul, tá? E se o ímã se aproxima, essa quantidade de linhas aqui vai aumentar atravessando essa espira, tá certo? E aqui é o oposto, né? Se o ímã se afasta, a quantidade de linhas entrando aqui, passando pela nossa espira, ela vai diminuir. Eu representei em amarelo pequenininho aqui. O raciocínio é esse, pessoal. Agora a gente tem que avaliar cada item da questão, tá certo? Aqui, pessoal, nesse passo 1, eu representei a nossa situação da figura 1, tá? Eu estou considerando, olha só, se na figura 1 o ímã se aproximar da bobina, olha lá ele se aproximando, surgirá uma corrente elétrica induzida na bobina e terá o sentido B. Vamos avaliar aqui. Se o ímã está se aproximando da bobina, o que acontece, pessoal? Está aumentando o campo que está atravessando aqui a nossa bobina, tá certo? Então ele vai ter que produzir, eu peço até desculpa a vocês aqui pelo meu desenho, tá? Eu não sou desenhista, mas eu tentei fazer alguma coisa aqui, tá? Aqui está o nosso dedão, tá certo? A regra da mão direita. Então ele abre a nossa mão segurando esse aro, tá? O nosso dedão aponta para baixo, tá? E os nossos dedos apontam para dentro, que seria o sentido do campo magnético induzido, tá? Tá aqui representado frontalmente, tá ok? Então a nossa corrente vai percorrer esse sentido aqui, tá? Que é o sentido A, tá certo? E aqui na figura 2, pessoal, eu representei a mesma situação, tá? Só que o polo sul mais próximo do nosso aro, tá ok? Então, se o polo sul se aproxima, o que vai acontecer? A quantidade de linhas entrando aqui pela espira, ela vai aumentar, tá certo? Então, os nossos dedos vão ter que estar entrando da direita para a esquerda, tá? E o nosso polegar para cima, abraçando esse aro, tá certo? E aí o nosso campo produzido vai ser da direita para a esquerda, tá ok? E o nosso sentido seria o B, tá? Então na letra A, pessoal, o que ele fala? Se na figura 1 o ímã se aproximar da bobina, surgirá uma corrente elétrica induzida na bobina, tá certo? E terá o sentido A, né, pessoal? Vai ser o sentido A, tá ok? Como eu representei aqui no desenho. Aqui no item B, pessoal, ele fala o seguinte: se na figura 2
o ímã se afastar da bobina, aqui eu fiz aproximando, tá? Mas se na figura 2 o ímã se afastar da bobina, surgirá uma corrente elétrica induzida na bobina e terá o sentido A, pessoal. Por quê? Porque se o ímã nessa configuração se afastar da bobina, a quantidade de campo entrando aqui, né, vai diminuir, tá certo? Então aqui na letra B, pessoal, se na figura 2 o ímã se afastar da bobina, surgirá uma corrente elétrica induzida na bobina e terá o sentido A. Se o ímã se afastar da bobina, a quantidade de linhas passando aqui da esquerda para a direita na nossa espira, ela vai diminuir, tá ok? Se o ímã estiver se afastando. Então o que acontece? Vai ser o sentido oposto dessa mão aqui, tá? Vai ser com o polegar para baixo e aí vai apontar no sentido A, tá certo, pessoal? E aqui o campo produzido induzido, ele vai ser no sentido oposto, tá? Aqui a situação é para o ímã se aproximando, tá? Ímã se aproximando. Então, no nosso item B, o ímã se afastando é só trocar o sentido de tudo aqui, tá? O polegar apontando para baixo e esse campo induzido vai apontar para a direita, tá certo, pessoal? Ok? A letra C, pessoal, é instantânea, né? Olha só, se na figura 1 o ímã se aproximar ou se afastar da bobina, surgirá uma corrente elétrica na bobina e terá o sentido de B. A gente sabe que se ele se aproximar, vai produzir corrente num sentido. E se ele se afastar, tá? Vai produzir corrente no outro sentido. Então o item C também não pode ser. Tá ok? E no item D, pessoal, o que ele fala? Olha só. Se na figura 2 a bobina se aproximar do ímã, que é exatamente essa situação que a gente tem aqui, surgirá uma corrente elétrica induzida na bobina, ok, e terá o sentido de B, tá? É o nosso desenho aqui, pessoal, tá? Sentido de B, tá? É esse sentido aqui, tá? Anti-horário aqui, conforme o desenho, tá certo? Então a letra D é a nossa resposta correta, tá? E a letra E é absurda, né? O movimento do ímã não pode induzir corrente elétrica na bobina. Só aí a gente já matou esse item, tá certo? Então é isso, pessoal. É uma questão bem interessante, tá? Que aborda aí os conceitos de magnetismo, tá ok? Eu espero que vocês tenham gostado, espero que os desenhos tenham ficado claros aí para vocês, pessoal. Eu fiz o melhor que eu pude, tá certo? E é isso. Eu estou aberto a sugestões e até a nossa próxima videoaula, pessoal. Um forte abraço para vocês.